Shalom, família MCR, shalom a todos. Enfim, 6º dia de jejum. A partir de agora, contagem regressiva. Meus irmãos, estou assim porque tem sido uma grande honra estar com vocês nesse tempo. É notória a presença, a ação do Senhor e que possamos repetir experiências como essa ao longo da nossa vida como igreja. Realmente entendendo que na cultura do reino, adoração, jejum, oração são elementos fundamentais e abundantes. Amém, meus irmãos? Bem, para esse 6º dia eu separei um tema muito especial e um tema que trata dos grandes fundamentos da nossa fé, um chamado à ressurreição. Desafio para esse tema: supere os velhos finais, supere os velhos limites. É assim que nós vamos tratar a partir desse tema, tendo como palavra base o texto lá do Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24, que diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Pesado isso, né? Versículo 26 fala, 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Que experiência pesada, que história tão conhecida. A história de Tomé realmente vem para trazer luz sobre o que representa a nossa experiência com a ressurreição de Cristo. Não só com a ressurreição de Jesus, mas com o princípio da ressurreição estabelecido a partir do momento em que Cristo se revela como vencedor da morte e do inferno. Bem, para falarmos de ressurreição, temos que falar de morte e não é à toa que tratamos a morte de forma, muitas das vezes, até superficial, porque encarar os seus prejuízos de forma direta é algo extremamente traumático. E Tomé, ele vai refletir muito desse padrão de testemunho, sabia? De alguém que se viu obrigado a lidar com um padrão de morte que estava muito além daquilo que ele era capaz de suportar. E quando nós encaramos a morte como de fato ela é, tenha certeza, nós nunca estamos preparados. Não tem jeito. E é interessante que, ao nos depararmos com a morte, a consequência natural são os traumas, os prejuízos, as dores. Realmente é onde é normal você querer morrer. E é interessante que Tomé ele tipifica muito essa pessoa que, diante do prejuízo da morte, ele não teve outra opção a não ser ter que lidar com o trauma, ter que lidar com um padrão de dor que estava muito além do que ele era capaz de suportar. E agora o que ele faz? Ele cria o seu esconderijo. Ele tem que, de alguma forma, se proteger de tudo aquilo, porque a pior coisa diante da perda é qualquer expectativa de tentar reaver aquilo que se perdeu diante de uma total ausência de esperança. E é interessante quando os discípulos chegam para Tomé e falam, Tomé, vimos Jesus, ele ressuscitou. Ele está tão preso nele mesmo que ele fala, como? Não, vocês devem estar empolgados com alguma coisa, porque eu só acredito se eu tocar nas marcas deixadas pelos pregos. Eu só acredito se eu colocar os meus dedos na chaga que lhe foi aberta ao lado. Porque de outra maneira, para mim, tudo continua a mesma coisa.
É interessante que a nossa resposta para os prejuízos de morte, por incrível que pareça, tipificam muito a postura de Tomé. Aquele que, além de se ver vencido por uma dor que está além das suas forças, ele carrega um plano de solução. É aquela velha história, olha, se isso não tivesse acontecido, ou para que, diante de tudo o que aconteceu, a solução agora seria essa, e nós criamos os nossos planos, as nossas expectativas pós-morte, mas por incrível que pareça, a ressurreição, ela não vem para suprir expectativas. Ressurreição não vem para satisfazer os nossos planos de saída pós-morte, pelo contrário. Ressurreição vem para te fazer viver algo muito além do que aquilo que você estava vivendo, a partir do padrão de prejuízo que paralisou você lá aonde a vida perdeu o sentido. E isso que é glorioso. Para que você entenda isso de uma forma mais clara, eu quero usar o testemunho de Tomé através de 3 pontos muito básicos. Primeiro ponto, para a morte, não adianta você querer criar soluções paralelas que nunca vão existir ou de alguma forma disfarçar suas dores. A única forma de vencer chama-se ressurreição. E isso só Jesus tem para te oferecer. Segundo ponto, a morte é para todos. Ainda que a gente ache que, e nós criamos um evangelho de antecipação, não, se eu fizer isso, eu jamais vou ter prejuízo, se eu me comportar assim, vai dar sempre tudo muito certo. E muitas pessoas vêm para Jesus inspiradas por essa expectativa de antecipação. Tomé era alguém que andou juntamente com Jesus, ele viu milagres, ele viu maravilhas, ele viu curas, ele viu ressurreições. Mas por incrível que pareça, quando a morte chegou para ele não estava preparado para lidar com ela. Por isso, Tomé aumenta, ele ativa um alerta em nós. Cabe a nós muito mais do que tentarmos buscar conceitos, preconceitos, alienações perante a morte. Cabe a nós requerermos sim a ressurreição. E por último ponto, e eu quero tratar esse ponto exatamente como que Jesus responde ao padrão de morte vivenciado por Tomé. Jesus ele vai ao encontro de Tomé. Por mais que Tomé tivesse uma forma de lidar com essa morte, ele queria, como ele mesmo disse, não, eu quero tocar nas suas feridas, só assim que eu vou acreditar e por aí vai. Antes que ele precisasse tocar, ele já tinha sido abastecido dessa vida que vence a morte. Ele já estava cheio dessa ressurreição. E é interessante que quando ele se depara com Jesus, eu amo quando ele diz, Senhor meu e Deus meu. A ressurreição chegou para Tomé. E Jesus vai chamar a sua atenção dizendo, ei, por que vistes, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ressurreição é um chamado à nossa fé. Por isso, antes de você esperar algo acontecer diante de mortes que precisam ser vencidas, de limites que precisam, de velhos limites que precisam ser superados na sua vida, se permita usar desses dias como dias de fé. Dias para você crer que a ressurreição aconteceu, crer que aquele túmulo vazio não foi só um fato na história, mas foi uma liberação de um poder, de um princípio que está disponível para todo aquele que se achega a Cristo Jesus. E que essa vida que vence a morte, que essa ressurreição que vem para te fazer vencer os limites estabelecidos por essa morte, te alcance nesse tempo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abasteça nesses dias subsequentes e que possamos viver um tempo de ressurreição que só tem data para começar, para a glória dele. Vou ficando por aqui. Shalom.